Olá gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto bastante delicado, principalmente no nosso país, que ainda é um país onde se discute pouco isso e é um assunto muito delicado. Tem gente que não gosta de tocar muito nesse assunto, principalmente o lado que sofre mais preconceito, ele evita falar desse tipo de coisa e é um assunto delicado porque existem várias formas de pensar, mas eu vou tentar falar para vocês da melhor forma possível. Lembrando que a minha opinião é um pouco do que eu vivi, não é o fato, algumas pessoas sofreram isso de formas diferentes. Eu queria pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para vocês que estão assistindo esse vídeo agora, que vocês entendam um pouco sobre esse assunto e tentem entender do lado bíblico da história, do lado de Deus. Deus me ajude. Eu gravei 9 vezes esse vídeo e aí encontrei um amigo meu, ele me deu um áudio de uma galera que falou sobre isso também, tocaram totalmente nos pontos que eu já tinha pensado. Eu queria pedir discernimento de vocês, que vocês tentassem absorver da melhor forma isso, sem se ofender, sem querer ofender ninguém. É apenas a minha opinião e eu queria discutir, justamente porque as pessoas veem esse assunto como um assunto muito dolorido e tal, e eu consigo entender isso, mas eu queria falar pra vocês da melhor forma, tá, gente? Desculpam a introdução tão longa, é que realmente é um assunto muito delicado e precisa ser tratado com muito carinho, discutido aí, para ver como a gente faz para amenizar isso e acabar da melhor forma possível. Então é isso, gente, vamos lá. Esse assunto veio à tona agora, nessas últimas semanas, devido à atitude do Daniel Alves lá, de ter comido a banana quando tacaram uma banana nele. Veio também por conta de ter ficado em mais evidência no futebol, as pessoas maltratando os negros, as pessoas jogando banana, fazendo piada com negros e tudo mais. Outra coisa também que aconteceu nos Estados Unidos foi um diretor de um time de basquete que foi pego num grampo falando com a namorada dele, que ele perguntava pra ela se ela tinha realmente que tirar foto ao lado de pessoas negras. Essas últimas semanas focaram bastante isso no futebol e nos esportes, então a gente vê que ainda é uma coisa muito viva nos dias de hoje. Essa palavra racismo significa característica, sorte ou espécie. E ela começou a ser usada no século 17, comecinho do século 18, para realmente discriminar algum tipo de raça e tal. Para a gente poder falar disso, a gente tem que falar um pouquinho dos espanhóis na época que eles estavam descobrindo as Américas. A primeira vez que esse termo racismo foi usada foi quando os espanhóis estavam descobrindo as Américas e eles encontraram os índios aqui. E aí muitos diziam que os índios não tinham alma, eles não eram seres humanos, os índios e tal. E começaram a tentar escravizar os índios, e o tratamento para os índios era um tratamento desumano, eles eram amarrados, humilhados, açoitados e tudo mais. Porém, alguém, gente, com bom senso, né, começou a ver aquilo como algo desumano, algo que não poderia acontecer. Então, algumas pessoas foram contra e eles chegaram num acordo de que, tipo, os índios poderiam ser, sim, seres humanos. Então, eles eram catequizados, né, eles eram batizados e aí, a partir daí, eles chegaram num acordo de que os índios não poderiam ser escravos. Mesmo assim, os colonizadores, eles precisavam de mão de obra. Para quê? Para poder girar a economia, para poder trabalhar nos cafezais, para poder crescer a economia e difundir. Bom, gente, com tudo isso acontecendo, a galera ficou sem mão de obra para trabalhar. Então, eles tiveram que pensar numa solução, que foi buscar escravos negros da África. Isso para eles era uma coisa natural, porque os negros vinham da África, mas senhores negros lá, os líderes negros, comercializavam isso de uma forma natural. Então, para eles isso era normal, então não seria algo tão desumano, entre aspas, para eles tratarem com negros africanos e tal. E aí começou tudo isso, os negros eram tratados como escravos e tal, tinha todo um comércio por trás disso, e a visão desse negócio sempre foi comercial, criar grandes coisas e tudo mais, usando o quê? A mão de obra escravizada, usando de forma ilegal isso, que na época era legal.
mas o que não é muito diferente de hoje. Ainda até hoje, mesmo depois de nós sabermos que a libertação já ocorreu, né? Aí, no decorrer do tempo, o pessoal começou a perceber o seguinte: os negros que vinham da África, que eram sempre tratados como escravos, sempre no lugar de servidão aos senhores, isso começou a criar uma cultura de que os negros estavam sempre por baixo e de que eles eram seres inferiores. Nos Estados Unidos, quando houve a libertação dos negros, eles eram libertos, porém existiam lugares onde negros não poderiam ir. Os negros sentavam sempre no fundo dos ônibus e era a lei, eles não podiam entrar em determinados lugares. Aqui no Brasil não, acabou a lei, aí os negros se virem. Façam o que você achar melhor, entende? E aí começou a rolar uma parada de que, os negros não tinham o que fazer. Eles eram livres, mas pra onde eles iam e tal? Então, eles ficaram perdidos aí no tempo, sem ter um recomeço. Porque eles eram discriminados por estarem historicamente sempre no nível de servidão, então eles ficaram sem ter o que fazer. Nos Estados Unidos, a luta do povo negro é muito forte. Nós temos aí um líder cristão, inclusive, no meio de tudo isso, que é o Martin Luther King. Foi um grande pastor, ativista, que lutava a favor do povo negro lá. Bom, gente, entra uma outra coisa cultural, que depois da escravidão, depois da libertação do povo, nós criamos um padrão de beleza, a sociedade criou um padrão de beleza, que é o padrão europeu mesmo. Então nós temos hoje o exemplo dessa beleza europeia até em Jesus Cristo, que através das fotos nós vemos um Cristo de olhos claros e cabelo liso e a barba super feita, tudo muito certinho e tudo mais. Então uma coisa muito cultural que demora um pouco a gente entender e mudar um pouco isso. Tem mudado um pouco, mas ainda é muito pequena a parcela que o negro tem em comerciais de TV, em novelas, em posições altas da sociedade. Não é que as pessoas todas são racistas, mas como muita gente tem um padrão europeu de beleza e muita gente enxerga esse padrão de beleza como o normal e como o que vai agradar sempre, nós não damos oportunidade para ter vários tipos de beleza no nosso país e no mundo. Só existe um padrão e ele é praticamente global. Porque eu acredito que muita gente não é racista. O problema é que ela cresceu vendo negros que historicamente foram escravizados, que historicamente caíram na marginalidade, que historicamente são mortos, que historicamente estão em lugares de servidão, e isso foi criando um conceito já. Então, na verdade, não é nem um preconceito, já é um conceito de que negro está sempre no lugar de servidão, ou negro é sempre o marginal, negro. Então, às vezes, quando um negro entra num lugar, e eu me incluo nisso porque eu sou negro, quando um negro entra num lugar e as pessoas veem ele como um marginal, nem sempre é porque isso é um preconceito que a pessoa está sentindo. Muitas vezes é o que a mídia, é o que a humanidade no geral pregou, a sociedade já criou a pessoa nesse clima. Então aí a gente acaba confundindo e criando o quê? Criando uma rivalidade. Isso gera uma confusão. Nós pensamos assim: nossa, tô sofrendo preconceito pela cor da minha pele. Mas na realidade você não tá sofrendo preconceito pela cor da sua pele. Você tá sofrendo preconceito pela sua história. Da mesma forma que um pobre, que não necessariamente seja negro, entra num lugar frequentado por pessoas ricas e ele é tratado de uma forma suspeita, no mínimo, né, como suspeita, do tipo, esse cara vai roubar porque ele é pobre. Então o preconceito tá encrostado em vários cantos da sociedade, que também é triste. Uma outra coisa que tá sempre em pauta, gente, são as cotas na faculdade. Cara, olhando tudo isso, a minha opinião em relação à cota na faculdade é positiva, porque eu consigo entender a galera que fala: pô, mas aí se der uma cota para negro, vão estar diminuindo o negro, dizendo que o negro não é capaz de ter a mesma mentalidade, que ele é inteligente o suficiente. Esse garoto está subestimando a inteligência do povo negro. Obviamente que as cotas na faculdade é um insulto, porque nós temos capacidade de estudar e chegarmos, assim como os brancos. Mas depois de tudo que eu falei, gente, que ficou pra trás agora, vocês conseguem entender que nós precisamos dessa oportunidade? Infelizmente,
infelizmente, uma lei desigual, porque isso é desigualdade, ela precisa ser muitas vezes desigual para ser igual. E isso não significa que vai trazer justiça ao que o povo negro sofreu. Porque isso é só uma oportunidade do negro competir. E daqui a 100, 150 anos ou menos, a gente começar a ter uma igualdade e não precisar mais existir a cota na faculdade. Nós já temos isso hoje. As faculdades têm uma grande parcela de negros na história. Então eu acredito que é um incentivo, mesmo sendo desigual, é uma coisa que ajuda. É desigual para tornar igual. A mesma coisa vale pro Bolsa Família. Um cara que ganha 5 mil reais não ganha Bolsa Família, mas uma família pobre ganha. Porque o governo acredita que sendo desigual, ele pode trazer igualdade. Então é um assunto muito complexo. Eu não tô afirmando nada, mas eu tô querendo que vocês entendam, por esse lado, como o negócio é difícil de ser tratado, entende? Então é difícil a gente ter uma opinião, ó, isso tá certo, aquilo tá errado. Porque eu sou negro e penso de um jeito, existem amigos negros que pensam de outra forma, existem brancos que acham que não são preconceituosos, mas sem querer ele foi criado pela sociedade preconceituoso, mas não percebe. Então é uma coisa muito difícil de se tratar. Então é um assunto que eu queria, mais do que só falar com vocês, eu queria que vocês me dessem um feedback e entendessem que eu quero entender por que nós ficamos cheios de dedos para falar disso. Eu acho que isso acontece pelo sofrimento que nós tivemos no passado, entende? E nós acreditamos que isso não vai trazer justiça por uma lei. Porque a lei, ela não é justa. O que nós sentimos é mais uma coisa moral. A nossa moral, o negro em si, está com a moral baixa. Porque a história do negro fez isso com ele, entendeu? Gente, é um negócio que é muito complicado falar disso. E por isso que eu gravei esse vídeo 9 vezes, porque é muito sinistro. Bom, pra encerrar, gente, eu só posso deixar o que Cristo disse, que é a respeito da justiça. A respeito da justiça, que pra nós sermos justos debaixo da injustiça e sermos livres debaixo da escravidão. E não só a escravidão do trabalho escravo, mas a escravidão como pecado. E livres das acusações e do preconceito. Nós precisamos nos libertar disso, porque foi algo que ficou para trás. Então nós precisamos primeiro, antes de mais nada, fazer o que o Daniel Alves inconscientemente fez. Ele foi lá, comeu a banana, anulou o preconceito. Uma coisa só traz ofensa quando o outro é ofendido. É aquela coisa de brincadeira, tipo, eu brinco com você, você fica ofendido. Eu vou continuar brincando, porque a minha intenção é essa. Agora, se eu coloco um apelido em você, você não se ofendeu com aquilo, já muda o negócio, que já não tem mais tanta graça. Porque nós já sabemos a nossa posição. Nós sabemos a nossa posição. Somos iguais e podemos chegar e temos a mesma capacidade de fazer o que qualquer um faz. Então, o que o preconceito traz pra gente não nos atinge mais. E mais do que isso, como cristão, amar os que nos perseguem. Entende? E ser justo debaixo da injustiça. Porque é injusto nós sermos tratados pela história do nosso povo. É um assunto muito delicado. Gente, tem uma história muito boa a respeito disso, que eu ouvi um pastor contando uma vez que aconteceu nos Estados Unidos, onde escravos negros, eles aceitaram Jesus e eles trabalhavam no garimpo e eles eram chicoteados, mas eles cantavam na casa dos seus senhores, porque eles tinham recebido a Cristo e para eles aquilo era a liberdade. Eu não estou dizendo que eles se conformavam com aquilo, mas quando Cristo entrou na vida deles, eles entenderam que aquele sofrimento um dia ia acabar e de que eles estariam um dia na glória, num corpo glorificado e totalmente liberto desse mundo, dessa escravidão que nós vivemos até hoje. Então isso é muito lindo e olhando dessa perspectiva, a coisa muda totalmente de história quando a gente encontra Jesus. Eu queria pedir para vocês discutirem comigo isso, se vocês tiverem opiniões, se vocês tiverem alguma coisa contra, a favor, vamos falar mais civilizadamente, porque eu sei que tem uma galera que é preconceito. Gente, vamos pregar o amor, vamos tratar esse preconceito, vamos jogar ele de volta, mostrando um Deus que prega um reino de que todos somos iguais e de que apesar das nossas diferenças, todos somos iguais, porque nós vemos do pó e para lá nós vamos retornar. Então acho que
Como cristão, eu não posso deixar de falar isso para as pessoas, para negros, para branco, para ruivo, para japonês, para índio. Porque, cara, você preconceituoso ou não, você com diferença ou não, o seu final e o meu e o de todo mundo vai ser o mesmo. Quando a trombeta soar, meu amigo, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. E é isso que Deus trouxe pra gente. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Reflitam sobre isso e comentem. Se esse vídeo for pro ar, né? No caso, eu acho muito difícil. Mas se for, é isso aí. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem. Se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram, Jafão Black. É isso aí. Desculpa se eu falei alguma asneira. Eu vivo em eterna evolução, gente. Eu vivo aprendendo. E eu quero aprender mais. Só que eu acho que é uma coisa muito delicada pra gente falar e tal. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser livre. E se você acha que você fica mais bonito com o cabelo liso, se você acha que você fica mais bonito de olhos claros, tipo, isso pouco importa, cara. Isso aqui é matéria e o negócio vai ficar aqui. Então, somos todos pó e pra lá nós voltaremos. É isso aí, gente. Um abraço. Valeu.